Fala, pessoal. Bom, estamos aqui para o primeiro CBMcast. Queria agradecer a você aí que já está vendo a gente aqui. Bom, a gente conseguiu, né, depois de um tempo já de organização e planejamento, iniciar esse projeto tão importante para a comunicação da nossa igreja. E estamos aqui com pessoas especiais, né, da nossa rotina, principalmente esse aqui que está do meu lado, nosso querido Flávio. E eu vou deixar eles se apresentarem. Então, estou aqui com o Matheus, Sávio e Flávio. Matheus, se apresenta aí para a galera. Bom, eu sou o Matheus, faço parte ali da CBM há algum tempinho e sou um dos pastores ali. E é isso aí. Ótimo. Sávio? Sou o Sávio, para quem não me conhece, ou para quem me conhece também, eu sou o Sávio. Eu sou um dos pastores também da CBM, servindo ali há algum tempo já. Eu sou Flávio, estou na CBM desde o projeto lá de plantação, né, e tudo mais. Hoje eu estou fazendo seminário, né, e tem sido um prazer estar na CBM servindo ali. E, como diz Matheus, é isso aí. Bom, a ideia inicial aqui do nosso podcast, né, a gente falar um pouco sobre as séries de mensagens que a gente trabalha lá na CBM, e hoje a gente vai iniciar com Juízes. A gente acabou de terminar ontem, né, a gente está gravando uma segunda-feira, ontem, no domingo, a gente acabou de encerrar a série de Juízes, e aí queria perguntar para cada um de vocês o que vocês sentiram dessa série, as percepções de cada um também sobre principalmente as pregações, né, de cada um, e falar assim, um panorama geral do que vocês realmente acharam assim, da ideia. Matheus. Bom, a gente viu ali no livro de Juízes, né, o quanto, e foi para mim uma coisa que mais chamou a atenção, assim, o quanto o ser humano, né, ele tem essa capacidade de trocar Deus por qualquer outra coisa, né. A gente acompanha durante todo o livro o povo sabendo as consequências disso, né, da idolatria, de você colocar outras coisas no lugar de Deus, e ainda sabendo as consequências e sabendo que é um erro, quanto é fácil para o povo fazer isso, levantar outros deuses, adorar outros deuses e abandonar tudo que Deus fez, sabendo as coisas boas que Deus fez e sabendo também as consequências de abandonar a Deus, ainda assim fazia isso com muita facilidade. Isso para mim foi muito evidente ali no livro de Juízes. Uhum. Tinha uma parte lá que sempre estava era citada, né, nos finais de cada capítulo. Naquele tempo não havia, como que era, rei sobre Israel. O livro de Juízes ele tem alguns versículos que são repetidos, que são meio que uma tônica e um resumo de tudo que acontece. Entre as histórias você vai ver sempre dizendo assim: e o povo de Israel mais uma vez fez o que o Senhor reprovava, e por isso Deus os entregou aos midianitas e a tantos outros povos. Esse é um dos fatos que me chama muita atenção, esse ciclo, essa repetição constante que o povo experimentava de obedecer a Deus, colher bons frutos dessa obediência, viver em paz, e de repente se rebelavam contra Deus, e aí sofriam as consequências dessa desobediência, até o momento em que eles se arrependiam, Deus enviava um juiz, viviam bem de novo, e aí esse ciclo se repetia. Para mim, particularmente, foi meio assustador observar isso, e a gente olha meio que condenando o povo de Israel, até o momento em que a gente para de olhar para a história e olha para dentro, que a gente percebe que, por vezes, nós somos mais parecidos com o povo do que nós gostaríamos. Então, foi uma série desafiadora nesse sentido. Nós três, né, que pregamos nessa série, para mim, particularmente, foi desafiador pensar nisso, além das histórias que a gente encontra. É um livro meio... com muita história assim, impactante, né? De gente matando outras pessoas com faca na barriga, gente cravando a estaca na cabeça de outro, e lá na igreja que a gente usa as pregações como base para o que o Ministério Infantil vai falar. Tem sido desafiador para quem especialmente escreve as histórias, né? Ontem a pessoa que escreve a história, mandar até um abraço aí para Leda. Deus continue te abençoando. Vai ter que se virar nos tempos. Essa semana que Deus te abençoe com ainda mais graça do que já tem sido, porque vai ser complicado. Mas foi uma série desafiadora, mas boa nesse sentido, porque apesar de enxergar tudo isso, esse cenário tão complicado,
a gente vê a graça de Deus o tempo todo, Deus sempre providenciando libertação para o povo que ele escolheu chamar de seu povo. Cara, as séries, elas sempre marcam a nossa vida, assim, de alguma maneira especial, né? Eu vou um pouco por esse lado do Sávio, mas no sentido, assim, de quando a gente olha pro povo, assim, fala assim, caramba, que o povo faz isso de novo e tal? E é meio que o que o Sávio falou, né? A gente, muitas vezes, faz a mesma coisa, né? E muitas vezes, foi uma coisa que foi comentada, né? Às vezes o pecado, a pessoa pratica o pecado, e às vezes parece que cicatriza ali, parece que fica uma coisa comum. E acontecia o que acontecia com o povo, né? O povo se esquecia do Senhor, né? Procurava outros ídolos, se afastavam do Senhor e aí viam o castigo do Senhor sobre o povo e tudo mais. Mas é interessante a gente olhar para isso e falar assim, cara, não é possível esse povo errar de novo. E a gente olha para a história de Israel, é exatamente assim, especialmente em Juízes, mas se a gente voltar também, ver desde o momento que Deus tira o povo do Egito, a gente vê também o povo errando. E para a gente olhar hoje, a gente que tem posse da palavra de Deus, é tranquilo, né? E pensar nisso, mas a gente por muitas vezes faz a mesma coisa. E é incrível como a gente olha para a Bíblia e vê tudo apontando para Cristo. Acho que esse é o grande lance, assim, da percepção. Vai falar que não tinha rei, né? E o povo fazia o que queria. E a gente percebe a necessidade que nós temos de um rei verdadeiro. Mas acho que isso é papo mais para frente. Mas é como isso aponta para Cristo. Acho que isso é uma coisa interessante. A gente consegue perceber isso aqui também. Acho que essa é uma frase que o Mateus até perguntou e eu acho que respondi outra coisa. Mas essa é uma delas que é repetida várias vezes no final do livro de Juízes. Que é exatamente isso. Né? Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E é uma tônica do que vem acontecendo o tempo todo, né? Mas é bem interessante. Cabe fazer uma música sobre isso, Flávio? Você que é um compositor aí famoso na nossa cidade, um artista, uma celebridade. Sabia que você ia falar isso. Tava esperando, mas não sou não. Já fiz muita música, hoje em dia já tô quase dando entrada na aposentadoria já. Tá certo. E uma idade acho que já passou, enfim. Já... Desculpa. Uma coisa que eu percebi é que a gente tem muitas repetições, né? Os ciclos, eles se iniciam e terminam, e aí depois voltam um ciclo parecido, e a gente vê muito isso, bom, pelo menos na escola a gente aprende, na faculdade também a gente aprende muito que a sociedade é moldada por ciclos, né? Às vezes a gente passa de um ciclo um pouco mais calmo, e aí depois passa para um mais radical, digamos assim, aí depois volta pro calmo, depois radical, calmo, radical, e é assim direto. Então, por exemplo, até na moda, tem coisas que nos anos 70 estava em alta, aí nos anos 2000 já caiu, aí agora tá voltando de novo. Isso aí o Flávio vai falar melhor, que ele era o único nascido nos anos 70. Tava esperando. E lá é a mesma coisa, né? O povo, eles pecavam e depois estavam pecando de novo. E a gente vê isso como algo muito... às vezes, muito para aquela época, mas a gente vive muito isso também, né, hoje em dia. E como que desde lá, daquela época até hoje, a gente vive coisas parecidas, né, assim, de ciclos se repetindo. Eu acho que para o cristão, cara, eu acho que a gente também vive em ciclos também, mas eu acho que cada ciclo que a gente vive, eu acho que a gente amadurece. Eu acho que existe esse processo de crescer no conhecimento do Senhor, e por mais que a gente vai errar, e eu dei uma carona pro Sávio hoje, veio comentando sobre isso, a dificuldade que a gente ainda continua pecando, né? Mas a diferença é que o pecado não nos domina mais. Então, em cada ciclo que a gente passa, e é o que eu percebo, a gente consegue absorver alguma coisa e crescer com aquilo. Por mais que a gente passe num ciclo novamente, aquilo nos ensinou alguma coisa, né? Que é essa busca pelo Senhor, que é esse buscar esse conhecimento, esse processo de santificação que o cristão vive. Então, por mais que esse ciclo se repita, e a Bíblia também nos ensina muito, eu acho que a gente sempre passa por esse ciclo de maneira mais amadurecida, nesse crescimento do conhecimento do Senhor. Acho que isso ajuda muito. Olhar para a palavra de Deus, assim, isso nos ajuda muito a passar por esses momentos, né? Pelo menos eu penso assim. Até ali no livro, ali, quando a gente estava observando ali, a gente vê que os ciclos eles aparentam ser o mesmo problema,
né? Que é a idolatria em si ali, mas a gente vê o quanto a gente consegue tirar lições diferentes de cada ciclo daquele, né? A gente vê o povo, por exemplo, diretamente ali reconhecendo a Deus, que estava sendo idólatra em alguns ciclos, em outros ciclos eles não reconhecem, eles clamam a Deus, na verdade, pelas consequências do que estavam vivendo. Sim, então, há casos que eles nem clamam a Deus e Deus ainda assim providencia um Salvador. É interessante a gente perceber que em alguns momentos eles estão colhendo consequências diretas da desobediência, que no primeiro capítulo Deus dá instruções claras de que eles deveriam chegar na terra e, chegando na terra, não poupar nenhuma outra nação, nenhum outro povo. Há alguns dilemas éticos, inclusive no livro de Juízes, né, bem interessantes, mas algumas das nações que eles poupam desobedecendo a Deus são nações que vão subjugá-los à frente, então eles estão colhendo consequências diretas, e aí você vai percebendo que, embora o ciclo se repita, parece que as coisas vão piorando. Porque, a princípio, eles percebem, se arrependem, depois de um tempo vai dizer que eles clamam a Deus porque estão sofrendo as consequências, como o Mateus acabou de mencionar. Em outras histórias, eles nem clamam a Deus, o que prova que Deus, ainda que o povo seja infiel, ele se mantém fiel. Paulo vai dizer isso lá no Novo Testamento e a gente percebe isso claramente. E o livro de Juízes termina, a gente falou ontem sobre os 5 últimos capítulos, de uma forma assim absurda, o povo de Israel, o povo da aliança, fazendo coisas que eram absurdas até para quem desprezava o Senhor ou não o conhecia. Então, você vê que os ciclos em certa medida se repetem, mas parece que as coisas vão piorando cada vez mais, né? Uhum. E o Mateus até comentou sobre idolatria, né? E a gente vê em diversas partes ali de Juízes que os ídolos sempre reaparecem, né? O povo ele sempre se volta para algum ídolo de adoração, assim. O que vocês acham sobre isso? E se hoje em dia a gente ainda é assim, talvez não com ídolos dessa forma, mas com outros tipos de idolatria também, né? De início a gente tem a ideia de olhar para o povo e achar que, tipo assim, a gente não é tão idólatra quanto eles, né? Que a nossa sociedade não tem a mesma idolatria porque a gente não levanta às vezes um monte de estátua ou faz culto declaradamente a um ídolo, dá um nome a esse ídolo, né? E a gente acha que a gente está muito distante disso, né? Por conta dessa diferença de cultura, assim. Mas quando a gente pensa que a idolatria é tudo aquilo que ela toma o primeiro lugar na nossa vida, né, a gente percebe que a gente é tão idólatra quanto eles, né? A diferença é que a gente só não constrói uma imagem diretamente para esse Deus, mas às vezes a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida a gente mesmo, ou alguém, ou seja lá um conforto, ou um objetivo de vida pessoal, né? E acaba que, se a gente for perceber isso na nossa sociedade, a gente vê que a gente é tão idólatra quanto aquele povo. Uhum. Só não admite, às vezes, por não ter algo físico. Acho que às vezes é até mais difícil de perceber, né? Porque aquilo lá, como você tem algo, você constrói algo físico ali, sim, você tá na cara que... Mais palpável. Acho que uma forma de identificar é exatamente essa, sim, né? Porque a gente condiciona a idolatria a elementos externos. A gente pensa logo em outras religiões, em outras práticas, e até olhando para essas histórias. Ontem, por exemplo, a gente falou sobre Mica, que construiu um ídolo de prata e tudo mais. Mas o grande desafio em relação à idolatria é perceber que é uma questão interna. E aí o reformador João Calvino, você falou que a gente não tem imagem, mas... tem até uma dele aqui, aí vocês vão ver. Mas ele tem uma frase interessante que é a seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos, e é exatamente esse cuidado que a gente precisa ter, porque se fosse uma questão externa era fácil de resolver. O grande problema da idolatria é que é uma questão interna, e além disso é que o problema não é o que nós idolatramos exatamente, porque a gente não consegue se livrar de algumas coisas. A questão é a relação que nós temos com essas coisas. Por exemplo, ídolos podem ser coisas boas. O problema é a ordem de prioridade que aquilo ocupa na sua vida. A tua família pode ser um ídolo. Eu estou dizendo que a família é ruim, você precisa se livrar da sua família. Não. Mas você deve lidar com a sua família e enxergá-la da forma que ela tem que ser enxergada. Porque se eu deposito uma esperança na minha família, no meu cônjuge, na minha igreja, de algo que somente Deus pode me satisfazer, aquilo se tornou um ídolo. E isso vai me gerar frustração porque a igreja, a família, o meu cônjuge não vão ser capazes de me dar aquilo que somente Deus pode dar. Então,
o grande desafio da idolatria é que normalmente são coisas boas, que nós amamos, mas o problema é quando nós amamos além do que nós deveríamos ou de uma forma diferente, de uma forma diferente da que nós deveríamos amar. Acho que esse que é o grande desafio quando a gente fala sobre ídolos. Falando em ídolos, tinha um programa de música, né? Você quer falar, Flávio? Não quero nem acrescentar nada que eles colocaram ali. Eu acho que foi perfeito. O desafio exatamente é admitir isso, né? Muitas vezes, né? A gente acaba não admitindo. Eu acho que o Sábio falou um negócio interessante, que normalmente esses ídolos são coisas que Deus nos deu, coisas boas, que nós só invertemos a ordem, né? E aí fica difícil a gente reconhecer algumas coisas, porque na nossa cabeça está tudo certo, né? Mas muitas vezes, a gente coloca as coisas num lugar que é um lugar que deveria ser de Deus, né? Então, nós somos assim, a verdade é essa. Teve até um livro que a gente usou como base para uma série de reflexões lá no Farol, né? Que falava sobre isso, não era? Sim, foi o Deuses Falsos do Timothy Keller. Ele fala sobre essa questão. Bem maneiro, inclusive. Sim. Para quem não sabe, o Matheus é o líder do Farol, que é o grupo jovem lá da igreja. Fala rapidinho aí, Matheus, sobre o que é o Farol, só para a gente externalizar aqui. Show. O Farol ele é um grupo de jovens lá da igreja. A gente se reúne semanalmente, justamente para ter um momento de comunhão, de reflexão da palavra, de aprendermos juntos, crescermos juntos. Firmamos um compromisso, né, entre a gente de caminharmos juntos. E também não só voltado para a nossa igreja em si, né? A gente tem esse sonho de, além de estarmos ali juntos dentro da nossa igreja, servindo, caminhando junto, a gente também tem essa ideia de olharmos para a cidade e ser uma luz para ele, né? Não no sentido da gente em si, mas levar para o povo essa luz que é Jesus Cristo, né? Através de nós, também para a cidade, para fora. Então, se você é jovem também, está convidado a participar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Pois é, aquela musiquinha, se você é jovem ainda. Um dia Flávio será essa. Bom, voltando aqui para a série, a gente vê em diversos momentos ali Deus levantando formas, né, pessoas, meios incomuns para salvar o povo e para guiar o povo ali, né? E como que isso às vezes a gente vê na nossa própria vida, né? Nós, hiper pecadores, e mesmo assim Deus está ali com o seu amor cuidando de nós e nos guiando, né? Também, assim, de certa forma. O que vocês acham sobre isso? Principalmente teve uma mensagem do Sávio que ele falou, agora eu não lembro direito a frase, mas a gente até postou essa frase essas semanas atrás aí no Instagram, que é que Deus salva, ou Deus cuida de pecadores por meio de pecadores como você e eu. Isso eu achei muito irado, assim, e faz muito sentido, né? E aí a gente vê isso diversas vezes na Bíblia até, não só em Juízes. O que vocês acham sobre isso? Falando sobre isso, a gente lembra de histórias específicas ao longo do livro. Essa frase, não me lembro exatamente se foi na história de Sansão, alguma coisa assim, mas por todo o livro a gente vê isso, né? Tem um homem chamado Eude, que foi um libertador que Deus levantou, né, para a nação, e ele era um homem canhoto. O texto faz questão de destacar isso. E naquela cultura, naquele contexto, o homem ser canhoto era uma espécie de desonra, em certo sentido. Mas Deus levanta esse homem para se tornar o libertador do povo. Um outro exemplo assim fantástico que a gente percebe é o exemplo de Gideão, que quando Deus o chama, ele inclusive dá essas desculpas ou essas justificativas, dizendo: bom, a minha tribo é a menor tribo, a minha família é a menor família, dos filhos do meu pai eu sou o mais novo. Eu até disse na série que se você fosse fazer uma fila para escolher alguém para ser o libertador, Gideão ia estar depois do último. Então, mas ele é a pessoa que Deus escolheu. E aí, por toda a Bíblia, a gente vai ver isso também. Escolhas improváveis. Davi, por exemplo, quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé, ele vai até lá, né, e ele pede para Jessé apresentar os filhos, e Jessé vai trazendo os filhos, do mais velho até o mais novo. E nem o pai quis apresentar Davi, porque para ele era uma escolha totalmente improvável. E ele vai perguntando, até brinquei com isso, né? É essa a primeira escolha? É essa? Não. É essa? Não. É essa? Já te disse que não. Igual a música que
com certeza você lembrou à medida que eu fui falando, mas por toda a Bíblia a gente percebe isso, e para mim isso é animador. Perceber que Deus usa pessoas improváveis significa que ele pode usar até mesmo alguém como eu, né? Então acho que esse é um ponto do livro de Juízes também que chama a atenção e que nos traz esperança olhando para todas essas histórias, né? E o que eu acho interessante também é que, às vezes, também tem circunstâncias improváveis, né? Que a gente... você vê que muitas vezes acontece ali circunstâncias que o povo não esperava. Então, na própria história de Gideão, né? Ele fala que, tipo assim, Deus não está com eles por conta das circunstâncias que eles estavam vivendo. Então, ele fala, o Senhor não está conosco porque olha o que a gente está passando, ou aquela questão de estar sendo subjugado por outras pessoas. Então, para ele era a prova de que Deus não estava, e ali, na verdade, mostrava que Deus estava com aquele povo, porque ele se importava com ele e corrigia aquele povo. Então, também tem essa questão de perceber, né? O modo como a gente percebe que Deus está conosco também influencia muita coisa na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que Deus não está, mas na verdade é uma prova de que Ele está. Uhum. Só que a gente fica esperando que Ele haja do jeito que eu queira, né? Para que comprove que Ele está comigo. Entendeu? Jefté também foi um caso desse, né? Flávio, tá contigo agora, que você pregou. Esse aí é o texto mais difícil de Juízes. Não, sem chegar nesse ponto ainda, mas Jefté também foi uma escolha, de certo modo, improvável também, né? O seu pai, Gileade, ele é fruto, né, de uma relação do seu pai com uma prostituta, né? E depois que o pai dele tem outros filhos com a esposa dele mesmo e tal, esses filhos expulsam Jefté vai morar em outro lugar, vai viver com outras pessoas. E quando o povo estava num aperto lá, quem a galera lembrou de Jefté, né, filho de uma prostituta, tinha sido expulso, né, maltratado pelos seus irmãos. E a galera lembra de Jefté, também eu enxergo também como uma escolha improvável. Ele volta cantando, né? Quem te viu passar na prova, não foi esse? O pessoal fala que essa música foi composta agora, mas essa música foi composta lá atrás, né? Jefté que escreveu essa música, né? Minha vitória hoje tem sabor de mel, né? Vocês me expulsaram, o negócio estão me chamando para poder defender vocês, mais ou menos isso. Mas só complementando assim, porque, enfim, Jefté é um caso muito típico no livro de Juízes, muito atípico, na verdade, né? Um caso muito específico, porque traz algumas, eu até brinquei que foi talvez o texto mais difícil, mas traz algumas questões bem complicadas mesmo. Né? Dá uma atualizada para o pessoal aí saber qual era a história de Jefté, o que causa esse desconforto para muitos, o que causa essa polêmica, e no final responde se ele matou ou não matou. Então, Sávio deu esse presente aí, né? Foi bom que eu estudei bastante e tal. Mas Jefté é conhecido como uma pessoa que fez um voto e acabou matando a sua filha, né? É o que a grande maioria acredita, né? E ele diz que se Deus desse a vitória a ele, né? Quando ele voltasse para casa, a primeira pessoa que ele visse, ele iria oferecer aquela pessoa em holocausto, né? E a palavra holocausto, no hebraico, quer dizer sacrifício de sangue, ou seja, a primeira pessoa, a primeira animal, enfim. Não especifica aqui, mas diz o que ele visse primeiro, aquilo ia ser oferecido em holocausto ao Senhor. Então a gente fica assim pensando assim, caramba, né, se fosse uma pessoa, né, como foi, né? E, enfim, tudo acontece, né? E Deus dá a vitória, né? E ele, quando ele volta para casa feliz, quem ele vê primeiro? A filha dele, que vem cantando, né? Vem cantando em sua direção. Ele entra em desespero. Ai, minha filha, o que houve? Aí eu fiz um voto, né? E a filha vira para ele e fala assim, se o senhor fez o voto, cumpra o seu voto, só me permita, né? E chorar, ela usa até esse termo, né? Chorar minha virgindade com as minhas amigas durante um tempo e tal. E aí fica essa questão, né? Poxa, ele fez um voto para poder matar sua filha, né? Como a palavra holocausto significa realmente o sacrifício de sangue, né? E aí causa uma estranheza na gente, né? E é conhecido como o voto precipitado de Jefté. A gente fica pensando, pô, será que foi exatamente isso? Eu não sei se a gente, às vezes, fica pensando assim, poxa, eu não quero acreditar nisso, não é possível que alguém fez algo assim. Então, assim, existem algumas questões que, assim, faz a gente pensar um pouco, né? O voto foi precipitado? Jefté era uma pessoa precipitada, né?
pela característica dele, estudando assim a sua característica, me parece que não. Me parece que ele não era uma pessoa precipitada. Né? Quando ele é convidado para poder liderar o povo na batalha contra aquele povo que estava oprimindo ali o Israel, ele não aceita de primeira, né? Foi quando ele canta Sabor de Mel, né? Pô, vocês não me expulsaram, né? Eu não fui, né? Ele não vai de primeira, talvez é uma oportunidade para ele ali, né? Agora eu vou ficar por cima agora aqui, mas ele não vai de primeira, ele argumenta, ele conversa, né? Então ele não vai de primeira. Outra situação também é na hora de ir para a guerra. Ele não vai para a guerra de primeira, ele usa uma situação diplomática ali, inclusive demonstra conhecimento da palavra de Deus ali, conversando com aquele povo que estava ameaçando, estava subjugando ali o povo dele. Ele demonstra conhecimento da palavra do Senhor, ele não vai para a guerra direto. Então, assim, por essas atitudes a gente vê que ele não era uma pessoa precipitada, ou pelo menos não tinha essa característica. Ele demonstra conhecimento das Escrituras, o que ele saberia, né, que fazer um voto de matar uma pessoa ia contra a própria palavra de Deus, a palavra que ele conhecia, que ele demonstra conhecer. Jefté estava 2 versículos antes dele fazer esse voto, vai dizer que o Espírito do Senhor tomou ele, então também me parece estranho ele estar ali com o Espírito do Senhor agindo sobre a vida dele, porque a gente sabe que no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre a pessoa para poder fazer algo específico, né? E ele tinha acabado de acontecer, ele faz esse voto que poderia culminar num pecado contra o próprio Deus, né? A palavra holocausto, ela significa sacrifício de sangue, mas ela pode significar consagração total. Embora não seja comum, a gente não ver na Bíblia uma mulher sendo oferecida para poder ser consagrada total, né? Fazer ser consagrada total ao serviço, né, do Senhor e tudo mais. Mas essa palavra também, embora não sendo muito usada, mas ela também tem essa conotação. E tem 2 coisas também que são bem interessantes. Como esse voto iria gerar uma ofensa contra Deus, um pecado, ele tinha a oportunidade de se arrepender disso. Levítico 5 vai falar um pouco sobre isso, e ele podia pagar um resgate pela sua filha também. Se eu não me engano, Levítico 27 fala sobre isso. Tem mais algumas coisas também. Deu pra ver que ele estudou bastante o texto, viu? E ele nem ia tô falar lendo a Bíblia isso, aqui, tô lendo a Bíblia aqui. Se você não fala com ele, ele não fala. Perguntado ali. Quando vai dizer que ela vira para o pai e fala assim, faça conforme o senhor votou e tal, me permita somente e tal, ela não vai lamentar sua morte. Isso é um ponto que faz a gente pensar também. Ela não vai lamentar sua morte, ela vai lamentar a sua virgindade, ou seja, o fato dela não poder conhecer mais homem na vida dela. Né? Ela seria... E era um contexto que sacrificaria a linhagem do próprio Jefté. Né? Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Isso aí, essa questão da continuação da família, da geração futura e tudo mais, era algo importante para aquele contexto ali. Então, assim... Não matou? Então... Pergunta que eu creio que a maioria assim, dos teólogos, eu acho que todo mundo crê que, de fato, ela foi morta mesmo, foi oferecida em sacrifício. Mas, assim, olhando para isso tudo, aí eu já não sei se eu quero crer assim, né? Mas é bom te colocar esses pontos para as pessoas refletirem um pouco. Me parece bem razoável, já que ele tinha conhecimento disso tudo, por que ele não se arrependeu do seu voto? Porque aquele voto ia ser uma ofensa contra Deus. Então ele tinha a oportunidade de se arrepender daquilo e poderia também pagar um resgate pela sua filha, né? E cancelando aquele voto que ele fez. Também não parece que ele era uma pessoa precipitada. Esse foi um ponto, sabe? Criou uma expectativa na igreja na época, né? Olha, esse sermão aqui, estava a falar sobre isso, Flávio vai se virar para poder falar. E durante a semana algumas pessoas me procuraram, falaram comigo, algumas falaram, não, eu acho que ele sacrificou ela assim e tal. Vai ficar essa dúvida, eu acho que não dá pra gente cravar, assim, foi isso ou foi aquilo. É um ponto. Eu acho que eu tendo a pensar que ele não sacrificou. Eu acho que foi realmente uma consagração total da filha dele. Ou eu quero pensar assim, eu não sei. É um ponto polêmico, realmente, um texto difícil. E eu acho que a melhor resposta eu ouvi uma vez de um professor de seminário. Tinha um amigo meu, seminarista, Robson, hoje ele é missionário lá na Bolívia.
E um dia ele foi de carona com esse professor e pastor, quando ele saía para pregar, às vezes ele levava um seminarista para ir com ele e tal. E aí o Robson querendo... E ele era meio calado, esse pastor, né? O Robson querendo puxar assunto. A primeira coisa que ele perguntou foi isso. Falou assim, pastor Luciano, o senhor acha que Jefité matou a filha? E a resposta que ele deu para mim foi a melhor de todas, assim, de todos os teólogos, que foi assim, irmão, eu não sei, eu não estava lá. E para mim é uma definição... Eu pedi o Flávio para pregar porque era alguém mais próximo dessa época, né? Mas realmente é um texto difícil. E eu acho que textos assim também são bons, que nos tornam mais humildes, né? A gente vai ler as Escrituras, a gente vai estudar, a gente vai se dedicar, mas a gente sabe que a nossa resposta ela não é conclusiva, porque há muita gente boa que pesquisou esse texto e acha uma coisa, há muita gente boa que pesquisou esse texto e acha outra coisa. A Bíblia então não é conclusiva. Não, esse assunto não é tão importante no sentido que se refira a nós, da nossa salvação, da nossa vida com Deus. É uma questão histórica que fica realmente esse alerta aceso, então ele nos torna mais humildes em certo sentido e ele nos faz ver que a gente precisa se dedicar muito ao estudo sério das Escrituras, assim como outros textos da Bíblia também. E nos mostram que a gente precisa aprender demais. Já diria Provérbios, sei que nada sei. Na verdade, Sócrates que falou isso, jogou muito na seleção de 82 e falou essa frase. Nessa parte aí também, lá no Farol, a gente estava conversando, gerou até algumas discussões, né? E boas discussões, né? E isso é legal, né? Pregações assim, você vê durante a semana isso reverberando. Várias pessoas me procuraram depois, cara, para falar sobre isso. E uma das coisas que gerou também algumas perguntas, né? Que jogar para a Flávia aí também. Acho não, cara. Mas dá para botar aqui na mesa. Que gerou também que eles perguntaram, falaram, cara, e como fica essa questão de voto, né? Era muito comum naquela época você fazer voto, você via o povo fazendo falar nisso, muito você votou voto. em quem, Flávio? Me falaram que treta que dá audiência, né? Desculpa, não cabia. Segue aí, Matheus. Aí falaram sobre essa questão, né? Como que lidar hoje em dia, tipo assim, é comum, porque a gente vê na nossa sociedade ainda hoje pessoas fazendo voto para isso, para aquilo, e como seria isso aqui nos nossos dias, né? Eu ia até comentar sobre isso com o Flávio também. Se ele tivesse numa prova e aí faz esse voto, e aí a primeira pessoa que ele vê é a filha dele, e aí como que seria isso? Porque, caramba, complicado, cara. O voto seria de consagrar minha filha total, Senhor. Desse jeito. Você nem faria, né, Flávio? Conhecendo a história de Jefité, nem faria. Mas e aí, qual foi sua resposta? Agora eu fiquei curioso, cara. Pô, era pra jogar pra fora. Não joga pra isso não, rapaz. Isso Bom, na época era comum, né? Quando você falou isso, Flávio me chutou embaixo da mesa aqui, eu tô Fala você. Não, era, como você disse, era comum, né? A gente, talvez o mais conhecido seja o voto de Ana, né? Orando por um filho e tal. A gente lembra que Jacó também fez voto. Hoje em dia eu não faço nenhum voto não, né? Sendo bem honesto, talvez seja a prática de alguns, né? Mas o que fica de lição é, se realmente for um voto precipitado, acho que a gente não tem que tomar cuidado com isso, né? E ter a Bíblia como base para tudo na nossa vida, né? Eu vejo que hoje a gente tem também muito mais instruções, né, do que aquele povo. E por mais que a Bíblia não proíba, né? A gente não vê nenhuma restrição bíblica em relação à proibição de voto, mas a gente vê também que pela própria Bíblia em si, que no Novo Testamento, assim, a gente não vê essa prática mais acontecendo, né? A gente vê que não... Por mais que não haja uma proibição, você não vê que é uma prática mais comum. Você não vê os discípulos, Jesus envolvido muito com isso, os apóstolos fazendo... Você vê Paulo em um momento, né, que ele raspa a cabeça, ele raspa a cabeça, do voto que havia feito, mas não é realmente uma prática tão comum, você vê presente quanto no Antigo Testamento, né? Pela compreensão, né, da graça de Deus ali, de Jesus Cristo ali, eu acho que já dá muito respaldo pra gente, né, do quanto Deus está próximo de nós, né, do quanto a gente não precisa, às vezes, Cristo já fez o suficiente. É exatamente isso, acho que é olhar pro que ele fez e entender que naquilo nós temos, naquilo que eu estou me referindo, no que Cristo fez, nós já temos, na consequência disso, tudo aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que nós sempre fomos, né? Nós incapazes, né, de fazer, Jesus
Cristo fez por nós, né? Que é morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, tornando o sacrifício dele perfeito e tudo mais. É lógico que nós temos necessidades, né? E a gente descansa no Senhor e entende que tudo que a gente precisa, ele vai suprir aquilo. Mas principalmente olhar para o que Cristo fez e saber que aquilo que nós mais precisávamos, ele já fez na cruz por cada um de nós. Então isso descansa, faz a gente descansar, né? E os votos necessários também, né? A gente tem isso também, às vezes, na cultura, né? De, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra. Precisa falar isso. Se transformou numa barganha, como se Deus tivesse, agora eu vou fazer. Verdade. E como se não fosse, tipo assim, praticamente era a oração, a leitura da palavra... Se transforma numa barganha, sendo que deveria ser uma prática. Uma prática comum, Mas né? O Flávio mencionou um negócio aí que eu acho muito interessante também, olhando para Juízes, é que ele falou sobre a realidade que nós temos hoje, por causa de Jesus, da compreensão do Evangelho. E eu acho muito interessante que em todas as histórias do livro de Juízes a gente consegue perceber a figura de Cristo sendo apontada em algum sentido, né? Mesmo nas histórias mais distantes e até nas histórias mais difíceis, a gente consegue ver o Evangelho sendo apresentado ali de forma explícita, de forma implícita. A gente vê isso em várias histórias. Eu acho que essa unidade de propósito das Escrituras é algo que nos deixa ainda mais fascinados, né? Porque uma coisa é a gente fazer... A gente vai começar uma nova série agora, e aí vai ter depois o podcast sobre ela aqui também, que é falando sobre Tito, já no contexto do Novo Testamento, quando são séries sobre os evangelhos. É muito fácil você perceber ali. Agora, o que me fascina é olhar para uma série do Antigo Testamento com um contexto tão diferente do nosso e perceber do início ao fim a figura de Cristo aparecendo ali, né? Algo, assim, interessante demais, e nos mostra que a Bíblia realmente só tem um personagem principal o tempo todo, e é Jesus, né? Acho que esse é um ponto interessante também. Até voltando um pouquinho, que você comentou, né, que ele poderia ter mudado ali o voto dele no final, mesmo ele já tendo acontecido tudo ali que ele tinha pedido. Mas, de repente, se ele alterasse ali alguma coisa, não seria meio que ele, entre aspas, burlar ali o que ele tinha Ele poderia feito? se arrepender, porque aquele voto que ele fez era um voto que queria gerar uma ofensa contra Deus. Então, segundo a própria lei, né, como eu citei, Levítico 5, aqui ele poderia se arrepender desse voto dele. Inclusive, então não seria burlar, né, porque o voto que ele fez... porque fica difícil também especular algumas coisas aqui, como o Sábio falou, né, mas... iria gerar uma ofensa contra Deus, um pecado, né? Embora eu não... Eu posso ler o texto aqui para ajudar? Pode. Levítico 5:4, deve ser esse, né? Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando o souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor do culpado o sacerdote fará propiciação pelo pecado. É essa a ideia, né? Ele poderia reconhecer que ele foi precipitado, que o voto foi impensado, e ao reconhecer isso, ele levaria essa oferta que seria sacrificada, resgatando então a sua filha e comprovando que ele... Né, ou Jefté poderia ter feito isso, ou ele era tão orgulhoso que ele preferiu matar a filha do que reconhecer que tinha errado. Ou, né, a outra linha que o voto não era sobre a morte. Exato, é o outro pensamento, né? Porque me leva a pensar que quando ele faz, eu sei que naquela época, tipo assim, era mais comum você ter até animais, assim, na sua casa, mas ele fala, tipo assim, que sair de casa, né, da porta da casa, então eu fico, sei lá, a possibilidade de ser uma pessoa era grande, né? A possibilidade de ser uma pessoa era muito grande. Tipo assim, é óbvio que a gente tá numa cultura diferente, né? Vai ver, ele voltou na hora que a sogra costumava varrer a porta da casa, ele já tentou unir o útil ao agradável. Mas outro ponto que me leva a pensar, como o Flávio também, eu acredito da mesma forma, é que durante esse tempo, ele não foi um negócio que ele chegou e já teve que sacrificar porque a filha sai por alguns dias para lamentar e tal. Ele teria tempo de ser advertido, de ser avisado, de procurar conselho com alguém. Sim. Então eu tendo a pensar
que o voto foi realmente em relação à dedicação total da vida dela ao Senhor, e sacrificando a sua própria linhagem nesse sentido. E ela saiu para lamentar, né? Que ela nunca se casaria e tal. Eu acho que se a pessoa soubesse que ia morrer logo, alguns tempos depois, acho que não choraria por esse motivo. Acho que você choraria por outro, né? Você lamentaria porque você ia morrer. Sim. Então, para mim, me enxerga também mais provável nesse caminho aí. Então, a Mas não é probabilidade fácil, né? de viveram felizes para sempre é alta, né? Grande. Eu não diria que é alta, para mim é... Não foi algo simples, mesmo sendo essa questão da consagração total, acho que também não foi uma coisa simples, porque em termos de contexto, assim, era um negócio muito importante. E ainda assim eu não consigo, tudo mais. embora eu tenda a pensar que foi nessa direção, eu não consigo cravar que foi realmente isso. Pode A ser gente pensa que eu imagino, mas de qualquer jeito, assim, o que me deixa confortável é que essa história aconteceu há tanto tempo. Se ele matou ou não, a menina já ia estar morta hoje de qualquer jeito. Sabe o que eu acho mais interessante da história de Jefité? Que assim, é lógico que essa é uma questão polêmica, você falou que treta que dá audiência, né? Então, isso que dá audiência, né? Fala uma frase aí, Flávio. Não é treta, um cortezinho aqui. Mas o que eu acho mais interessante de Jefité é quando ele vai estar conversando com a galera lá, ele vai dizer que se o Senhor me entregar aquele povo, acho que era os filisteus, se eu não me engano, já me fugiu a memória aqui, mas se me entregar esse povo nas minhas mãos, ou seja, ele reconhece, isso que eu acho mais interessante da história dele, é que ele reconhece que se a vitória vem, não é pela força do braço dele, mas é pela força do Senhor. Filisteus e amonitas. Filisteus e amonitas, né? Eu acho que isso que é fantástico na história de Jefité. Ele reconhece isso. Eu acho que essa para mim, quando eu estava preparando o sermão e tudo mais, e inclusive falando com o pessoal, falei para o pessoal, para a igreja, que esse era o ponto mais importante, porque reconhecer que tudo que a gente tem vem de Deus é algo difícil hoje em dia. É difícil, porque às vezes a gente pode pegar aí uma pessoa muito bem sucedida na vida, talvez um empresário que tenha muito recurso financeiro e tal, e atribuir isso à força do trabalho dele. Tem uma coisa que a gente entende como graça comum. É o que Deus reparte com todas as pessoas, cristãs ou não. Deus reparte com todo mundo, senão, eu acho que a gente já tinha se deteriorado, né? O mundo acho que já nem existia. Então a gente entende que Deus reparte a sua bondade, o seu amor, com todas as pessoas. E quando alguém conquista algo, foi pela força do meu braço. Não, foi porque Deus te deu competência. Não, foi porque Deus te deu inteligência. Só que as pessoas não reconhecem isso, né? Atribuem a si mesmo as suas conquistas. Quando a gente vê uma pessoa reconhecendo que tudo que ela tem vem do Senhor, né? Isso é algo maravilhoso. Não, no dia lá teve desdobramento isso, né? Que eu acho que é como a gente pega isso que nós temos, né? Que nós reconhecemos que vem do Senhor. O que a gente faz com isso, né? Houve um desdobramento dessa aplicação no dia, né? Aqui não. Fica para um outro podcast. Mas eu acho que essa é a maior lição de Jefité para mim. É reconhecer, e isso precisa servir para cada um de nós sempre. Reconhecer que tudo que a gente tem não é da força do nosso braço, mas é o Senhor que nos permitiu, é o Senhor que nos dá. E isso tem desdobramento prático na minha vida, que é como eu sirvo as pessoas com relação àquilo que Deus tem me dado. Eu acho que essa foi a principal lição de Jefité para mim, em todo o texto que a gente leu dele. Uhum. Tiago, no Novo Testamento, vai dizer, né, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo que temos de bom vem de fato do Senhor. Tem um ícone, não sei se foi algum reformador, algum teólogo puritano, antigo, enfim. Alguém vai dizer que tudo que há de bom em mim é o Senhor, tudo que não há de bom em mim sou eu mesmo. Acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que compreender a nossa caminhada, a vida cristã e todas as outras coisas. E o livro de Juízes é interessante que ele traz o bom exemplo de Jefité nesse sentido, mas a gente investiu muito tempo também nessa série falando sobre um homem que não reconhecia isso, que era Sansão. E aí, quando o Flávio falou sobre pessoas bem-sucedidas que conquistam as coisas, esse é um outro ponto que a gente abordou em alguns momentos com Gideão, com Sansão, é o risco que nós temos de confundir o sucesso pessoal com a aprovação de Deus no nosso caminho. Sansão, ele desobedecia a Deus, ele fazia o que o Senhor reprovava, Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra, ele tinha atração pelo que era proibido, ele tinha desejo de fazer o que ele não poderia fazer,
mas enquanto ele vai obtendo sucesso em todo esse caminho que vai distanciando de Deus, ele não se preocupa com se arrepender, com pedir perdão a Deus, com voltar a trilhar o caminho que Deus havia planejado para ele. E uma reflexão que a gente fez ao longo dessa série foi exatamente essa, né? O risco que nós temos quando nós confundimos sucesso pessoal com a aprovação de Deus no nosso caminho. Essa é uma questão também que a gente falou bastante e que é importante salientar. Que eu acho interessante também, né, nessa própria história, se eu não me engano, acho que Sávio que falou isso em alguns dos sermões ali, sobre a questão de quando nós reconhecemos também que essa boa dádiva, né, que tudo vem de Deus, isso desenvolve também para a gente algo prático, né? Não é um campo só teórico de a gente olhar e falar assim, não, eu reconheço, tudo beleza, mas tem que ter um desdobramento prático na vida, né? Se eu entendo que tudo que Deus me deu, tudo que eu tenho, Deus me deu, ele tem que estar à disposição do serviço de Deus, né? Ele tem que estar à disposição do outro o tempo inteiro. Então, eu acho isso muito legal. Uma vez eu não lembro de quem que eu ouvi falar, mas falava tipo assim, quem faz a oração do Pai Nosso se oferece para ser a padaria de Deus. Porque o pão é nosso, então se eu reconheço que tudo que Deus me dá, ele tem que estar à disposição do outro, ele tem que estar, porque se eu falo que eu acredito, mas na prática eu retenho tudo para mim, acaba que na prática não funciona, eu não acredito nisso na prática, né? Fica só no campo teórico. E não lembro quem que pregou sobre isso, mas até a pessoa que pregou até falou, se Deus te abençoou a comprar um carro, então, aproveita isso e dá uma carona para quem não tem. Eu fiz a pergunta pessoal. E ele já me deu uma carona hoje, então é alguém que faz na prática. Que isso, hein, Flávio? Só que eu acho que eu tô com tanto pecado que o pneu do carro furou. E a moto que bateu no retrovisor também. Arrebentou meu retrovisor e tal. Vou na sessão do descarrego. Não, cara, eu lendo o texto, assim, foi algo muito, sabe, eu visualizei isso, assim, é uma coisa tão prática que a gente fala muito sobre isso hoje. Mas eu contei essa história do carro, né? Antigamente carro era um artigo de luxo, né? Poucas pessoas tinham carro, né? Depois inventaram o carro mais popular, e galera... Enfim, hoje muita gente tem carro, mas nem todo mundo tem carro, né? E Deus te permite ter um carro. E quantas vezes você viu uma pessoa a pé e indo para a igreja a pé, né? Quantas vezes você ofereceu uma carona para ela e tal? Se o seu carro, como o Mateus falou, não está a serviço do rei, não está a serviço do seu irmão, para que... Sabe? Então é aquele negócio de atribuir a força do seu braço mesmo, né? Às vezes as pessoas usam, eu até falei sobre isso citando Sansão, que ele recebia de Deus uma força descomunal e ele matou um leão, por exemplo, né? E aí depois ele vai lá e pega mel no cadáver do leão, depois ele usa as bênçãos que Deus deu para se distanciar de Deus. E é o retrato, às vezes, quando nós não exercitamos essa gratidão na prática. Nós usamos coisas boas que Deus nos deu para nos afastar dele. Esse exemplo do carro é um deles, né? Deus te abençoa e ao invés de você se tornar útil para alguém através daquilo que Deus te deu, aquilo revela um coração orgulhoso, insensível, frio. Às vezes nem por orgulho, mas por não estar atento à necessidade do próximo, ou porque vai desviar demais a sua rota e você não está disposto a abrir mão da tua agenda para abençoar alguém. E é pecado, né? Se alguém sabe fazer o bem e não faz, está pecando. E a gente consegue ver isso aí de Sansão em algumas vezes, né? Mesmo ele não merecendo ali, Deus continua com ele ali, o abençoando e guardando ele, né? Você falou isso em algumas palavras ali, algumas mensagens, inclusive. A única coisa que eu acho que Sansão fez por merecer na história dele toda foi morrer, né? Acho que ele foi o momento da vida que ele mais recebeu alguma coisa por mérito, mas a gente percebe, e aí eu volto a falar, né? O livro de Juízes inteiro, e especialmente a história de Sansão, nos mostra um homem, um povo, uma pessoa decidido a errar, desobedecendo a Deus constantemente, mas nós vemos um Deus decidido a amar uma pessoa assim, né? E esse ponto é interessante perceber, porque às vezes a gente, que eu digo como igreja evangélica e tal, há uma divisão, parece, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, quase que com uma ruptura. Eu não sei se você já ouviu a expressão, mas tem gente que costuma dizer que Deus era meio que um no Antigo e outro no Novo Testamento. E aí a gente fala muito sobre época da lei, época da graça.
embora tenha algum desdobramento em alguns sentidos, não há uma divisão na forma de Deus agir, muito pelo contrário. Deus ele sempre foi o mesmo, ele sempre agiu do mesmo jeito, tanto que a gente percebe no Novo Testamento, Ananias e Safira, por exemplo, que foram exterminados porque mentiram para o próprio Deus e ali morreram no ato. E no Antigo Testamento também a gente percebe a graça de Deus sendo demonstrada o tempo todo. Tem gente que acha que Deus era pai no Antigo Testamento e no Novo virou um avô, né? Permissivo, pode fazer o que quiser e tal. Falar nisso, um abraço aí pro meu pai e pro meu sogro. Mas, enfim, a gente não vê isso olhando para as Escrituras. O caso de Sansão é uma demonstração clara da graça de Deus. E aí, voltando ao que o Flávio falou, né, que alguém precisa reconhecer, sempre nós precisamos reconhecer a graça de Deus como o motivador para que a gente faça e consiga tudo. Sansão, ele não reconhecia isso. Ele achava que a sua força era por causa do seu cabelo e não porque ele dependia do Senhor e da força do Senhor. Então, a gente vê que ainda assim ele pecou demais, ele foi levado à prisão, ele foi algemado, teve os olhos vazados, ficou fazendo o serviço de um animal, girando o moinho ali naquele lugar, chegou a um nível extremo de degradação, tudo por consequência de desobedecer a Deus o tempo todo na vida, mas ainda no fim da sua vida ele vê a graça de Deus. O texto vai dizer que o Senhor o encheu de força mais uma vez, o seu cabelo voltou a crescer, e ele está lá no templo que eles estão celebrando para a divindade deles, que é Dagon, e Sansão está ali com as suas duas mãos estendidas e ele empurra as colunas do templo, aquilo cai e mata todo mundo, e ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. E aí nos faz pensar, ele se matou, Flávio? Foi suicídio? Sansão foi salvo? Como é que é? Ô, Matheus, quem pregou sobre Sansão mesmo? A gente recebeu uma pergunta sobre isso. Sábio, né? Uma das perguntas que a gente recebeu, acho que foi exatamente sobre isso. A pergunta é, Sansão se suicidou ou houve salvação? E aí, Flávio? O que a gente tem a dizer sobre isso? Matheus, o que a gente pensa? Deixa contigo, né? Você me mandou, Jefté eu tive que responder. Entendi. Bom, eu acredito que não foi exatamente um suicídio. Primeiro que a gente vê esse recobrar das forças é resultado de uma oração que ele faz a Deus. É uma finalidade muito específica ali. Sansão nasceu com o propósito de derrotar os filisteus e na sua morte os filisteus são definitivamente derrotados. Falando sobre a morte de Sansão também, ela nos aponta para algo muito maior, como eu falei, a história dos evangelhos, a história do evangelho sendo percebida no livro dos Juízes. A morte de Sansão é talvez o exemplo mais claro que a gente tenha ao longo de toda a sua vida, porque ele morre em decorrência de uma traição de Dalila, Jesus morre em decorrência da traição de Judas, os dois morrem de braços abertos, e os dois derrotam definitivamente os seus inimigos na ocasião da sua morte. Então, eu penso que a morte de Sansão não foi um suicídio, mas foi uma morte que apontou para a morte de Cristo. Óbvio que no caso de Sansão os filisteus foram derrotados, a terra experimentou paz por algum tempo, até que eles voltaram à repetição dos ciclos e pecados, mas no caso de Jesus, a morte, que é o principal dos inimigos, foi derrotada de uma vez por todas. Outro exemplo que serve até para Jefté, para a gente acreditar que ele não foi tão precipitado e para acreditar que Sansão ele não deixou de ser salvo por conta disso, é olhar para Hebreus capítulo 11, no texto que a gente conhece como a galeria dos heróis da fé. Esses dois homens eles são citados nesse texto. Então, entendendo que a Bíblia tem uma unidade de propósito, eu não penso que a Bíblia citaria como exemplo alguém que não foi salvo ou que foi totalmente um mau exemplo. A história de Sansão me mostra ao contrário, que apesar dos nossos erros, Deus se vale disso e de algum modo misterioso ele ainda usa mesmo as nossas más decisões para que ele seja glorificado e para que o propósito dele seja estabelecido. E você até comentou que ele achava que a força vinha do cabelo, né? E como que isso é passado assim, eu quando era criança aprendi também que a força de Sansão estava no cabelo. E aí, como que às vezes ele e a gente hoje em dia também, a gente se apega a algumas coisas, né? Alguns pontos assim, a gente toma aquilo como regra e guarda aquilo pra gente, e às vezes coisas que não tem nada a ver, né? Não é só aquilo. E aí ele é um exemplo claro disso também, né? Uhum. Sansão aprendeu a lição, né? Porque nessa última oração ele reconhece que a força vem de Deus, né? Nesse último momento da vida dele ele reconheceu, né? Porque ele pede ao Senhor, mais uma vez me permita a força para poder
destruir os inimigos e tal. Então ele reconhece ali nesse último momento de vida dele, como o Sávio falou, que a Bíblia cita, né, que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Mas nesse último momento ele reconhece da onde vem a força dele, né? Aprendeu e morreu. É mais ou menos o resumo do fim da vida de... E a morte em si, tipo assim, não era o foco, acho, o principal dele, né? Não era a ideia ali, ele não estava em... ele não vou queria, morrer. não era acabar com a vida dele, era a ideia em si, ele estava cumprindo o propósito, ele era um juiz e ali o objetivo dele era acabar ali com aquele povo, então com os filisteus, né? Era derrotar os filisteus, ele fez isso mesmo custando a vida dele. Então, vejo que o propósito dele não era acabar com a vida dele, sim derrotar os filisteus. Sobre a questão que eu falo Mateus tem 2, então vou falar que o Matsumoto falou, sobre a força não estar no cabelo. Na verdade, esse era um elemento externo, né? Sansão, ele era nazireu, a gente pode até falar um pouco depois sobre essa questão do voto, o que significa e tal. Mas Sansão foi separado por Deus antes mesmo de nascer. E aí a gente vai vendo semelhanças com a história de Jesus. Semelhança, né? O seu nascimento foi anunciado para sua mãe, depois foi anunciado lá e tudo mais. E algumas características. Ele não poderia beber vinho nem bebida forte, não poderia comer uvas, não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar num cadáver. E a gente vê em outros momentos ele desobedecendo a Deus. Quando ele pega o mel do cadáver do leão, ele está quebrando o voto de nazireu. Quando ele pega a queixada de um jumento, ele está tocando mais uma vez no cadáver, ele está quebrando o voto de nazireu mais uma vez. Por que ele não perdeu a força das outras vezes? Porque nesse momento que ele fala para Dalila, depois de enganá-la por algumas vezes, e ele vai dizer assim, não, a minha força está no fato de que o meu cabelo nunca foi cortado e tal. Quando ele acredita a sua força a esse elemento externo, é aí que ele perde a sua força, na verdade, né? Um negócio meio paradoxal. E aí a gente olha lá para o Novo Testamento e lembra de Paulo falando, né? Que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte e tal. Ou seja, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, é aí que nós podemos todas as coisas, né? Naquele que nos fortalece, que é outro texto de Paulo também. Enfim, é um ponto muito interessante. Não sei se o Mateus quer falar um pouco aí sobre o voto do nazireu, o que era, como é que funcionava. Resumidamente... Acho que foi uma pergunta também que a gente teve, né? Foi uma das perguntas. A de Jefté também. Algumas a gente foi conversando, foram perguntas feitas que a gente acabou respondendo. Foi guiando aqui. Essa questão do suicídio também foi uma das perguntas, e essa questão do nazireu também, o pessoal perguntou lá. Basicamente é o que Sávio acabou de dizer, né? Ele não podia... Tá em número 6 isso, né? Ele não podia tomar nenhuma bebida fermentada, ele não podia, na verdade, Yakult. comer... Nem Yakult. Existisse, provavelmente. Nem comer nada que venha da videira, na verdade, né? Ele não podia beber nem suco de uva, nem nada, passas, nada que tinha relação à vide ali. Ele não poderia também. Queria também não comer passa no Natal, principalmente. Falando nisso, põe nos comentários aí, você é do time passas ou sem passas. E tinha a parte também no caso esse voto fosse quebrado, que é muito interessante. Ele especifica ali, né, caso se ele tocasse em algum cadáver, se estivesse próximo, em número 6 fala isso, se estivesse próximo a algum cadáver, ele teria que raspar a cabeça, fazer um sacrifício para praticamente renovar esse voto. Então a gente vê, é mais uma coisa que aponta também, né, que a força não estava no cabelo em si, ou no voto em si, mas era vinha do próprio Deus, porque ele quebrou várias vezes, não vê nenhum relato de que ele tinha raspado a sua cabeça e feito isso tudo de novo. Tanto que com Dalila ele fala que o meu cabelo nunca foi cortado, então Sim, ele não tem nada disso. Ali no próprio, quando Deus restaura a força dele ali no final, também ele não fez nenhum sacrifício ali de nenhum animal, nem nada, e a força foi restaurada, então que aponta que era no próprio Deus, não era nenhum Graças elemento externo em si. O outro ponto interessante é que esse voto normalmente ele era temporário, né? As pessoas definiam um período de tempo para fazer isso, e era um voto também, obviamente, voluntário. No caso de Sansão, ele já nasceu com esse voto estabelecido, então ele não teve muito essa opção, né? Enfim. Acho que na pergunta veio também se tinha outros exemplos de nazireus na Bíblia, alguma coisa nesse sentido. Ia te perguntar isso agora. Especificamente, eu acho que o caso de Sansão é o mais claro,
E há algumas inferências, como por exemplo, Samuel, Flávio citou agora há pouco, né? 1 Samuel capítulo 1, você vai ver Ana, a mãe dele lá, orando, pedindo a Deus um filho, e uma das promessas que ela faz é que se ela tivesse um filho homem, ela o consagraria ao Senhor, dedicando a vida dele ao Senhor, e ele viveria no templo e tal. E o texto vai dizer que isso aconteceu, ela teve o filho, e assim que ele desmamou, ela levou até o sacerdote, e ele passou a viver lá e viveu tendo a vida dedicada a Deus. Aliás, Samuel é o último dos juízes, né? É ele o último dos juízes e é o primeiro a ungir o rei de Israel. Ele marca essa transição, é uma figura que aponta para Cristo também por ter 3 ofícios. Profeta, rei, no caso, ele era sacerdote e juiz, né? Que era a figura daquela época. Então, Samuel... Alguns acreditam que João Batista também era um exemplo de alguém que era nazireu, mas também não é muito claro sobre isso, é apenas uma inferência. Eu lembrei de uma coisa da aparição do anjo, né? O anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo. Acho que foi uma coisa interessante também que você falou, né? Sabe? A forma como apareceu e tal ali. Foi o próprio Senhor, né, que apareceu ali para a mãe, né, do Sansão. Em alguns momentos de Juízes a gente vê essa expressão, né? O anjo do Senhor. E aí, no caso da mãe de Sansão, você vai ver que ela fala que o próprio Deus apareceu para ela, que ela tinha visto o próprio Deus e, enfim, os teólogos chamam essa manifestação de teofania, né? Que é uma manifestação do próprio Deus, especialmente no Antigo Testamento você vai ver isso. Quando aparece para Gideão também, né? O texto diz que ele está, Juízes capítulo 6, ele está malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas, e de repente aparece o anjo do Senhor dizendo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele que era medroso, o último dos últimos, e ele responde: Senhor meu, se o Senhor estivesse conosco, por que todas essas coisas estão acontecendo? É o que o Mateus falou, né? Da gente achar que Deus só está com a gente quando as coisas vão bem. Então, você vê que um anjo aparece, mas ele responde como ao próprio Senhor. Então, na verdade, é o próprio Deus que está aparecendo. Você vê essa manifestação algumas vezes no Antigo Testamento, e especialmente no livro de Juízes, você percebe isso assim de forma bem presente em alguns momentos. Né? Então, o temor, né, que você vê que quando, nesse caso específico, quando ele dá conta que seria o próprio Deus, né? Ele mesmo fala, tipo assim... fala, é verdade. Tipo assim, eu vi o próprio Deus até o ponto Vamos morrer, né? Até o ponto de achar que, tipo assim, vou morrer por conta disso. Tá? É verdade. E a gente vê também que, em alguns momentos ali, o orgulho era bem presente, né? Em algumas pessoas. E até você citou isso ontem também na pregação, né? Que o rapaz lá teve a sua concubina... morta, e aí a revolta dele foi mais porque era uma posse dele do que por ela ter morrido, né? Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Foi um caso, assim, bem chocante, né, da Bíblia, assim. Ontem foi brabo. O texto é conhecido como o quê? Você falou? Ele até falou que é o mais... As pessoas dizem que é o capítulo com a história mais repugnante da Bíblia, que é Juízes capítulo 19. E assim, foi uma semana difícil. Eu compartilhei até com o Flávio algumas vezes lá e tal, primeiro para pensar em alguma coisa, em como falar, em como aplicar isso. Mas ontem, na verdade, foi um resumo de histórias. Começa com um homem que roubou prata da mãe. E aí a mãe profere uma maldição sobre quem roubou. E ele fica com medo porque praga de mãe pega. Eu até falei sobre isso ontem. E ele fala, fui eu. E a mãe, o negócio está tão esquisito que ela se alegra pelo fato dele ter confessado e dá a ele um prêmio. Primeiro caso de delação premiada da história, a gente vê com o Mica. E o prêmio era um pouco da prata que ele já tinha roubado. Então ele roubou 13 quilos e foi premiado por ter confessado com a própria prata que ele tinha roubado. Enfim, tem coisas que não são tão novas assim na história, mas a gente não vamos entrar nesse mérito agora. Mas aí ele faz um ídolo com aquilo ali para adorar a Deus da sua maneira. E eu estou contando porque é uma sequência de acontecimentos que um depende do outro. Ele põe o seu filho como sacerdote. Depois ele contrata um levita para ser o sumo sacerdote. Depois esse levita é seduzido por homens da tribo de Dan para que se torne o levita da tribo e desses homens. Ele recebe uma proposta melhor e abandona, igual o Luiz Castro fez com o Botafogo na semana passada. E aí ele abandona essa tribo, e esses homens que levam o levita roubam também esses ídolos. Uma sequência de acontecimentos que mostram uma religião corrompida
E em todos esses acontecimentos, entre um e outro, a gente volta naquela frase: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo aos próprios olhos. Ou seja, quando não há absolutos e padrões morais a serem seguidos, a gente só vai perceber esse caminho mesmo de perversão. E aí a gente chega na outra história, de um outro levita, que a sua concubina saiu de casa, foi para a casa do pai, ele vai até a casa do sogro, convence essa mulher a voltar, eles chegam num lugar no meio do caminho chamado Gibeá, e aí quando eles chegam em Gibeá, eles não têm onde dormir, até que um homem idoso oferece abrigo para eles, para ficarem na casa, e de repente os benjamitas, as pessoas do povo de Deus, da tribo de Benjamim, começam a bater na porta, e quando ele atende, eles dizem: traga esse homem para fora, para que a gente tenha relações com ele. Assim como tinha acontecido na história de Ló, lá em Gênesis capítulo 19, mas agora é o povo da aliança, não é o povo de Sodoma e Gomorra, perverso, distante de Deus, separado de Deus, mas o povo de Israel, o povo de Deus, está querendo praticar esse tipo de coisa. E a resposta, a solução do dono da casa é: não façam isso com o meu hóspede, tem a concubina dele e tem a minha filha virgem, posso entregar as duas para vocês, e vocês fazem o que quiserem com elas, né? E aí aquele homem entrega a concubina, ela é estuprada a noite inteira pelos homens da cidade, e ela volta até a porta da casa onde estavam. Quando o marido acorda, ele fala com ela: levante-se, vamos, e não houve resposta. O texto vai dizer, aquela mulher não resistiu, e aquele homem volta para casa levando o corpo, corta o corpo dela em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo de Israel, e aquela barbaridade foi julgada. E o povo se revoltou contra a tribo de Benjamim, e eles não entregaram os homens que tinham feito aquilo. Gerou uma guerra civil, as 11 tribos contra a tribo de Benjamim, ou seja, uma série de acontecimentos terríveis e assustadores pelo simples fato de que cada um fazia o que parecia certo. Às vezes é um sonho para muita gente, né? Eu vou viver a minha vida e fazer o que eu acho certo, o que eu quiser, mas a gente vê o nível de degradação que o ser humano pode chegar quando ele desconsidera Deus, desconsidera a sua palavra, e cada um se torna lei para si mesmo, fazendo o que é certo aos próprios olhos, né? É um negócio assustador, mas, de novo, é uma história que nos mostra que, ainda que o povo esteja afundado em pecados, Deus sempre vai providenciar salvação para o povo que ele decidiu que seria o seu povo. Comum nos dias de hoje, né? Essa atitude, se a gente for parar para ver, a ideia de cada um fazer o que quer, acho que a gente só não... Para não ficar tão na cara assim, só mudou, né? A gente fala que o que é certo para você pode ser... A gente relativiza o que é certo, entendeu? Aí cada um vive do jeito que quiser, cria Siga o seu próprio coração, né? É o conselho que a gente ouve. Siga a sua verdade, a sua verdade, a minha verdade, cada um tem a sua. É a mesma ideia, né? Cada um vivia como quer. É o relativismo moral levado no livro dos Juízes às últimas consequências. E hoje não é muito diferente, é o que o Mateus falou, né? Se a gente percebe as atrocidades que são cometidas ainda hoje, nada é muito diferente. Na verdade, tudo é consequência de cada um fazer o que quer, o que parece certo, o que acha agradável. Até um ponto que me chamou a atenção ontem foi que você colocou, né, que, ele chegou a dormir, cara. O cara dormiu tranquilamente e depois... Aí, quando ele acordou, ele chamou a concubina, né? O texto fala que quando ele acordou, ele foi até a porta e viu a mulher lá, deitada e tal, ou seja... Isso trazendo para hoje, a gente tá em guerra lá na Ucrânia e a Rússia, e a gente... Aqui mesmo no Brasil, um monte de gente morre nas favelas e tal, e a gente consegue, assim, ficar tranquilo, sabe? As coisas começam a ficar normais, sabe? Na nossa realidade. E a gente vê que não é coisa de agora, né? Desde aquele tempo já tinham coisas, assim, bem interessantes. No caso dele, acho que ainda pior, porque era uma concubina dele, né? Não era nem alguém desconhecida. E a gente percebe outra tônica do livro dos Juízes, que a gente falou algumas vezes, é que nenhum absurdo começou como um absurdo. Normalmente as pessoas vão se envolvendo e sendo envolvidas pelo pecado, de modo que elas abominavam algumas coisas, e de repente elas começaram a achar que não era tão ruim assim, e de repente elas faziam ocasionalmente, de repente elas estavam fazendo sempre, de repente elas estavam dizendo que aquilo não é tão errado, e de repente elas estavam justificando como se essa prática que elas abominassem fossem certas.
Então a gente percebe que dificilmente alguém chega a praticar coisas absurdas do dia para a noite. O livro dos Juízes mostra isso. As primeiras perversões são sutis, assim, tranquilas. Talvez você até consiga justificar algumas delas, mas aí vai chegando nesse nível de problema, de dificuldade, onde a gente percebe que é exatamente isso. Esse ciclo vai nos levando cada vez mais para longe de Deus e ele precisa ser interrompido, né? O que eu achei muito interessante também no final dessa história toda é que todo esse cenário sombrio de histórias difíceis por todo o livro dos Juízes que acaba ali nos mostra que, na verdade, diante de um cenário sombrio, Deus está preparando o povo para a chegada de um rei. E aí nos remete à primeira vinda de Jesus, nos remete à segunda vinda de Jesus, onde a gente entende que somente o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, o justo juiz, o único juiz que viveu de modo perfeito e é capaz de nos justificar, ele virá ao nosso encontro e todas as coisas serão restauradas. É a esperança que nós temos do Evangelho, e a partir do livro de Juízes a gente é exposto mais uma vez a essa verdade. Uhum. E vocês querem complementar? O povo, após o livro de Juízes ali, o povo vai desejar ter um rei, né? O povo de Israel queria ser como os outros povos, né? Que tinham reis e tal. Embora o povo de Israel, o próprio Deus comandava, né? Comandava eles ali. Eles vão desejar ter um rei também para eles, como os outros povos tinham. E começa ali em Saul, ali, né? Saul, embora não seja a escolha de Deus, mas Deus permite, né? E aí vai, depois de Saul, vai ter Davi, né? Que foi um bom rei para o povo, mas errou bastante. A gente sabe da história de Davi, não só com relação a Betseba e Urias ali, mas Davi erra também com relação à recontagem do povo, o censo que ele faz lá, Deus chama a atenção dele. Né? E depois vem Salomão, né? Construiu um templo lá em São Paulo. Lá em São Paulo? Templo de Salomão. E aí ele também é um bom rei, mas termina muito mal, né? E logo, assim, quando termina o seu reinado, o povo é dividido, o reino é dividido, o reino do norte, o reino do sul. A gente percebe que no reino do norte, todos os reis foram maus, né? Maus reis. O reino do sul, alguns são bons, a maioria são ruins, né? Mas aí reforça o que o sábio fala. Tudo isso apontava para um verdadeiro rei, né? O povo queria um rei, o povo teve rei, mas ainda assim o povo vivia entre altos e baixos ainda, né? Isso tudo apontava para Cristo, que aí sim, né, todas as coisas se consumam, o reino é instaurado, né, que a gente chama do já, mas ainda não, né? O reino já foi instaurado, a gente já goza do reino de Deus, mas não na sua plenitude, porque nós aguardamos aí a volta de Cristo, né, e tudo mais. Então acho que isso, mais uma vez, né, a gente está em Juízes falando que aponta para Cristo, a gente vai entrar no período dos reis, a gente vai continuar dizendo que isso aponta para Cristo, e a gente crê que toda a palavra, ela aponta para Cristo, a consumação de todas as coisas. Um ponto interessante é que mesmo nos Juízes, como a gente já comentou, depois nos reis, ou até no início da Bíblia, até o final, a gente vê que todos esses grandes nomes, assim, eles erraram muito também, né? Como que isso deixa a gente bem próximo também, porque a gente erra todo dia e mesmo assim Deus está ali com a gente. Como o Sábio falou, isso até é uma esperança, né? Porque a gente consegue ser usado por Deus assim também. Eu falo sobre essa realidade, eu falo que tem dois extremos que são perigosos. Um é a gente achar que a gente consegue ser perfeito e agradar a Deus pela nossa perfeição. Nenhum de nós consegue, esse é fato. Mas um outro risco também é a gente se basear nessas coisas para dizer assim, eu vou viver errando, nunca vou conseguir melhorar mesmo. Então, é óbvio que faz parte do nosso compromisso com uma nova vida que temos em Cristo, essa busca por santidade, por viver em obediência, por viver de acordo com os padrões da palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que nós não somos salvos como premiação por bom comportamento. A graça de Deus, ela não é um Steve Lawson, que ele vai dizer isso, que a graça de Deus, ela não é uma recompensa para o justo, mas ela é um presente para quem se reconhece como culpado. Então esse é um ponto fundamental e a gente não pode negligenciar nenhuma das duas verdades. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, ponto. Mas nós somos salvos pela graça por meio da fé para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Isso aí Paulo vai dizer
aos Efésios no capítulo 2, se não me engano, é isso mesmo? Não lembro. Acho que é. Pesquisa em casa, né? Galera, pesquisa em casa. Paulo vai dizer isso mas em algum Paulo falou. momento, mas eu acredito que é isso sim. Então é só a gente não correr risco de caminhar num desses dois extremos, de achar que a gente é salvo por merecimento, e também no outro extremo de nos Paulo aos Efésios capítulo 2. É a eterna busca pelo equilíbrio, né? Sim. E agora, caminhando para o encerramento, né? Se vocês tivessem assim que definir para vocês, né, a percepção de vocês, essa série em uma frase, qual seria a frase? De assim, para mim, Juízes me falou isso aqui. Foi o que mais me pegou. O que mais me pegou foi que a gente não tinha combinado essa pergunta, mas, mas eu sei que é para ser espontâneo mesmo. Cara, Juízes, para mim, apesar de todas as histórias sombrias e tristes e assustadoras, é um livro de esperança. Eu resumiria numa palavra: esperança. No caso deles, aguardando um rei. No nosso caso, aguardando a volta de um rei. Então, esperança e a certeza de que Deus é quem conduz o seu povo, apesar do seu próprio povo. Seria isso. Para mim, o que chama muita atenção ali é a graça. É ver tamanha barbaridade que a gente consegue chegar como humanos, né? E o quanto Deus ele é gracioso e o quanto essa graça ela acaba abraçando tudo, sabe? Sendo maior do que os nossos próprios pecados, que isso é difícil de, às vezes, enxergar, né? A gente tem é tão na nossa cultura ser essa querer mérito em tudo e ver que, tipo assim, cara, é tudo por graça, porque de mérito mesmo a gente é só a perdição que a gente merece mesmo. Então, para mim, o que mostra muito é a graça de Deus sobre o seu povo, assim. Eu vou na linha ali também, né? Eu acho que a frase é o quanto nós precisamos de um Salvador. Está mais ou menos alinhado aí com o que eles falaram. Olhar para Juízes, né? É exatamente isso, né? Reconhecer que nós não somos capazes, né? Só quando nós nos voltamos para Deus e reconhecemos Ele como um único Deus. O livro vai dizer, né, que eles adoravam vários deuses. Na época de Jefité, o povo estava adorando, 5, 6, 7 deuses diferentes. Tamanha loucura que se vivia, né? O quanto nós carecemos do único e verdadeiro Deus. E na realidade Israel deveria ser esse povo, né, na sua época, né, que sinalizava exatamente esse único e verdadeiro Deus. É o que nós carecemos unicamente dele, dependemos única e exclusivamente dele. Para mim, acho que seriam 3 palavras, né? E consequente, engraçado, que foi o que o Sávio e o Matheus falaram, que é esperança, graça, e a primeira seria reconhecer, né, que eles eram daquela forma, mas a gente também tem muitos traços, né, também, que a gente acaba, hoje, a nossa sociedade sendo assim também. Então, e a esperança, ela é por conta de algo que vai vir, né, que vai vir e pode salvar a gente, como você disse. Enfim, aí agora a gente vai caminhar para uma nova série. E aí, eu queria que vocês dessem algum spoiler, né, do que a gente vai falar e tal. Melhor pessoa é Flávio. E Matheus, né? E Matheus. Pimentel, foi o cara que preparou tudo. Não, pior que não foi eu, né? A sugestão foi até de uma outra pessoa. O Andrew até que sugeriu essa série. Mas é uma epístola, né, que Paulo vai escrever para um jovem pastor. Para né? mim vai ser bem tranquilo, especialmente as 4 primeiras semanas. Porque você vai estar junto também, né? E ele vai deixar esse jovem pastor ali para poder dar algumas orientações para uma igreja recém-plantada ali em Creta, e orientando essa igreja, né, dizendo como é que se deve viver, né, viver uma vida de piedade, vai girar em cima disso, né, e vai ser, não vou dar muito spoiler aqui, né, para a galera poder participar. Mas é uma série que está mexendo muito assim com a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Como viver uma vida piedosa, né? Isso
tem implicações assim tremendas assim na nossa vida, tem sido uma lição pra gente, já tá aprendendo bastante. E vamos estar lá compartilhando com a galera, com o povo de Deus ali. O tema é um convite à piedade, né? Um convite à piedade, lições em Tito. O que é interessante é que é uma piedade na prática, né? Que às vezes a gente pensa em piedade, a gente tem a imagem daqueles monges lá que se isolavam da sociedade, e o texto de Tito nos mostra que essa piedade é para ser exercida entre irmãos, no contexto da igreja prática, local, no dia a dia. como que a gente vive, como a gente responde com piedade a problemas de relacionamento, a dificuldades que surgem ali, a um jovem pastor tendo que aconselhar gente mais velha, como é que ele lida com isso, como que a gente enxerga a graça de Deus. Há alguns pontos polêmicos também, né? A gente vai ter na série, como por exemplo, Paulo fala como escravos devem se sujeitar aos seus senhores. Muita gente usa isso para dizer que a Bíblia defende escravidão, embora ali seja uma descrição do que acontecia na sociedade na época e não uma prescrição, né? Então, mas a gente vai abordar também esses pontos aí, como lidar com autoridades, governos e tantas outras coisas. É um negócio interessante perceber a piedade na prática, né? Faltou alguma coisa, Matheus? Quer acrescentar aí? A gente ia deixar esquecer, né? Falamos tudo? Não, temos muito para falar ainda sobre essa série. Vão ser 6 sermões. A gente dividiu em 6 sermões. Tá bem legal e já começa domingo agora. Quer acrescentar? Acho que é isso. Chamando a gente para viver na prática, né, o que a gente diz tanto que acredita. Acho que é um bom resumo, porque a gente vive, a gente fala muito, né? A nossa cultura é assim, mas na prática a gente acaba... A prova disso é o tamanho desse podcast, né? A gente acaba falando bastante, mas na prática a gente reconhece também que a gente não consegue ser tão bom assim quanto a gente gostaria, né? Quanto a gente queria. Então é um convite que realmente a viver o que a gente acredita, no que a nossa fé. Foi um desafio para Tito ali, né? Tá no meio de um desafio, é um desafio para a gente, né? Mas na realidade é como Deus quer que nós vivamos na prática, né? O que Ele quer que a gente exerça na prática, no nosso dia a dia. Acho que vai ser uma grande lição para a gente e acho que vai ser bem legal. Gente, então vocês querem pontuar mais alguma coisa? Falar alguma coisa aí que passou? Ou falar sobre uma série nova, alguma coisa a mais ainda? Não. O desafio de estar aqui, né? Foi uma experiência, está sendo uma experiência legal. Você dormiu bem essa noite, cara? Não, então, não vou entrar nesses detalhes, né? Eu tenho dificuldade para dormir, né? Mas não foi só por isso, não. E agora que a gente já está encerrando aqui, o que você achou, Flávio, do podcast? Você que estava hiper nervoso aí, tá mais calmo agora? Tô calmo. Quem disse que eu estava nervoso? O remédio fez efeito, Flávio? Fez efeito. Não, mas foi bem bacana. Eu acho que é mais uma oportunidade, eu vejo também assim, né, da gente poder falar do amor de Deus, falar daquilo que tem atingindo o nosso coração todo dia, que é essa mensagem do Evangelho. A gente costumava dizer que o Evangelho é como se a gente colocasse uma lente assim, né, como se colocasse o óculos mesmo e passasse a enxergar a vida a partir das lentes do Evangelho. Isso é maravilhoso, né? E ter a oportunidade, mais um canal, assim, mais uma forma de a gente poder falar sobre isso e essa experiência nova, né? É um bate-papo, onde todo mundo vai estar vendo, né? Mas gratificante demais, né? E louvado seja Deus por isso. Acho que é isso aí. Para mim, é interessante que às vezes a gente acaba de pregar, né? E as pessoas vêm falando assim, pô, hoje foi difícil, hein? Hoje você estava... incisivo, complicado, e esse é o elogio que eu mais gosto de receber, por mais estranho que pareça, mas enfim. Mas discutir sobre isso e mostrar como essa série alcança os nossos corações também, mostra o que talvez as pessoas não consigam muito bem enxergar, talvez por alguns quererem vender uma imagem de que os pastores são diferentes e tal, e não somos. A mensagem que a gente prega nos atinge primeiro. E eu acho que essa é uma boa oportunidade, um privilégio para a gente demonstrar o quanto a palavra de Deus mexe com a gente também. Que a nossa leitura bíblica não é uma leitura bíblica profissional a fim de criar um discurso, mas é uma leitura que vai direto no coração e a partir do que a gente sofre, a partir do que a gente entende, a gente na prática tenta traduzir isso numa pregação, numa série ou no que quer que seja. Então,
Agradecer pela oportunidade de estar aqui, pensar já nas próximas, né? E convidar também você que nos assiste para nos conhecer, nos siga aí nas redes, apareça lá na igreja algum dia, e aí, enfim, nas redes sociais você vai ter todas as informações necessárias aí. E aí, Matheus, seu recadinho final? Para mim, a mesma coisa que Sávio falou. É um desafio que às vezes as pessoas olham, né, e falam, poxa, o que você ouviu às vezes é tão duro. E pra gente é a mesma coisa. A gente ainda ouve várias vezes na semana, né, que a gente tem que ficar lendo, relendo, pensando, refletindo. E essa mesma crise que às vezes dos ouvintes ali, né, dos irmãos que estão ouvindo, a gente passou pela mesma coisa a semana inteira. Então acaba que tinha um professor meu que falava muito isso, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então é tudo para nós, da mesma forma que isso impacta a vida de outros, também impacta a nossa. Então é uma oportunidade muito boa poder compartilhar isso, né? De saber que somos como ovelhas, como cada um ali também, do mesmo pastor, que é o Jesus Cristo. E para a gente é uma honra poder compartilhar isso aqui também. E o convite é o mesmo, né? Que o pessoal que está aí assistindo também apareça lá na igreja. Vai ser uma honra para a gente receber cada um. E é isso aí. Que horas e como que são os cultos lá mesmo, gente? Lembra aí pra galera aí. Vai lá, Flávio, você que é o... Falar com voz de locutor, não. Vai lá. Nós nos reunimos hoje. Esquece não. Hoje. É porque a gente tá para mudar de local, vou defender aqui. Ficou um pouco confuso aqui agora, mas hoje nós nos reunimos ali na Praia do Pecado, a Rua Itaipu 251. Nós temos 2 cultos, na realidade é o mesmo culto, tanto de manhã quanto à noite, né? 10 horas e às 19 horas. Mesmo culto, as mesmas músicas, o mesmo sermão. Tem gente que gosta tanto, vai nos 2, né? Tem. Eu mesmo vou nos 2. Né? No auditório do condomínio San Diego, né, onde era o Hotel Blue Tree. Talvez você conheça por esse nome. No próximo podcast eu não sei se eu estarei aqui, porque eu vou sair de férias há alguns dias. E Flávio já chegou lá na igreja hoje levando uma mala. Não sei se isso é um sinal, enfim, o que ele vai fazer comigo aí nessas férias. Não, mas a galera pode esperar que ele vai fazer o fechamento da série, né? Então não tem como escapar, não. Bom, a ideia aqui do podcast é a gente comunicar, né, nossa mensagem, enfim, o que a CBM de uma forma que está em evidência, né, na nossa sociedade hoje. Então a ideia é a gente aproveitar algo da nossa própria cultura para falar do que a gente acredita. E um podcast é algo que a gente já estava pensando há algum tempinho, como falei no início. Então, muito bom a gente estar podendo iniciar isso. Então, a gente espera que vocês tenham curtido também. Só agradeço aqui a presença dessas 3 figuras ilustres, principalmente o Flávio. Eu não sei, principalmente você é famoso. 3 CDs gravados, milhares de autógrafos distribuídos. Então... Não é verdade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe aí. Foi um prazer também estar aqui. E obrigado, Riverson, também, aí o pessoal do iCast. O Riverson falou que vai fazer uma visita pra gente lá, né? Pois é, vamos esperar ele. Quero ver. Eu já vi podcast também que o pessoal traz pizza e tal, tô esperando também. Fica a dica aí. Foi o Riverson que falou, não falou? Ele falou aqui, antes de começar. Gente, então é isso, brigadão aí. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço, até o próximo. Valeu, gente. Um abraço, até mais.